Opa, meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. E bom, somos seres dotados de muitos sonhos, vontades, coisas que podem dar muito certo, podemos por muitas vezes colocar em prática, e outras que nem tanto, outras que às vezes são desejos apenas do nosso coração. E o que devemos fazer? Seguir a vontade dos nossos pais, conselhos dos nossos amigos, ou mais difícil ainda, buscar a vontade de Deus, entender o que Ele quer para a nossa vida. Bom, é sobre isso que vamos estar conversando ao longo desse vídeo. E bom, um manual de vida que eu tenho usado é a Bíblia. É um livro que até quem não é cristão, por muitas vezes se identifica com os princípios, podem estar usando na vida. E eles costumam dar certo, tá? Ontem eu estava lendo o capítulo 12 do livro de Hebreus. E é impressionante como os livros eles vão trazendo à tona coisas que a gente já leu lá atrás, no início do livro. E ontem uma coisa muito interessante, né, e importante que eu me lembrei é do princípio de não desprezar a disciplina do teu Pai, do teu Senhor, que é Deus. Eu li uma passagem que dizia o seguinte, o versículo 4, tá? Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção do que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Bom, nesse primeiro momento, nós vemos que Deus, como um pai, ele nos corrige, né? Porque ele nos ama. Se somos filhos, ele vai nos amar. Então, por que não levar isso também para o nosso meio familiar, para os nossos pais? Quando os nossos pais nos corrigem, eles estão buscando o melhor para nós. Lógico, eles não são como Deus, inerrantes, porém, a maioria das vezes tem uma certa certeza, né? Ficou bem redundante, mas enfim. E se a gente continua lendo, tem algo muito interessante que vai fazer todo sentido agora o que eu quero passar aqui. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Quer dizer, ele faz uma alusão muito forte entre pais, né? Pais carnais, né? Aquele que teve você com a sua mãe, e o Pai do céu, que é Deus. E ele está dizendo, por acaso nós não respeitávamos aqueles que são nossos pais? Ou seja, obviamente, nós devemos respeitar as disciplinas dos nossos pais, não só enquanto somos crianças, mas ter aquele zelo pelos nossos pais, pelos ensinamentos e conselhos, né? E a Bíblia vai dizer, nós não devemos respeitar ainda mais o nosso Deus, não devemos respeitar ainda mais o nosso Pai, que é criador de todas as coisas, que criou inclusive os nossos pais aqui da terra. Então é de fundamental importância buscarmos entender a vontade de Deus e respeitarmos os nossos pais e não rejeitar quando eles falarem alguma coisa, quando eles nos derem algum ensinamento. Teve um período da minha vida em que eu queria ir atrás dos meus sonhos. Eu ali adolescentezinho queria viver do Free Fire, queria jogar Free Fire na época, queria gravar esse jogo, né? Gravei uns vídeos, né? Muitos vídeos na verdade. Só que não sabia muito bem como fazer e vejam só a minha ideia. Eu queria fazer de tudo para não ajudar o meu pai, né? O meu pai trabalha para ele mesmo, digamos assim. E eu queria ficar só em casa, gravando vídeos, porém a maior parte do tempo eu acabava passando vendo vídeos no YouTube, mais consumindo do que produzindo. Acabou que no final disso tudo não gerou muita coisa, apesar de que
eu aprendi, né? Quem sabe se meu pai tivesse me apoiado, e eu conseguisse entrar em um acordo com ele, teria até dado certo alguma coisa desse tipo. Mas infelizmente as coisas não são como nós queremos, né? O que eu acredito que acontece às vezes é a questão do peso. Nós colocamos peso demais sobre uma decisão, sobre determinada coisa que estamos vivendo ou estamos prestes a viver. Queremos tomar decisões intensas. Por exemplo, se eu quero fazer um curso novo, eu tenho que viver dessa profissão, então eu largo tudo e vou estudar. E até as pessoas que estudam para concurso, muitas delas dizem que não devemos, por exemplo, largar um emprego para fazer um concurso, para ir estudar para um concurso específico, porque as coisas nem sempre saem como a gente quer, como eu já falei. Em casos específicos acontece da pessoa ir seguir um chamado de Deus e Deus cuida dessa pessoa, né? Mas não significa que as coisas vão sair do jeito que a gente imagina. Então tudo deve ser pensado, deve ser programado e deve ter um temor a Deus nisso tudo. A Bíblia vai dizer lá em Provérbios 3, o versículo 5 em diante, para que a gente não venha se apoiar em nosso próprio entendimento, que a gente tenha temor a Deus. E vai dizer assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ou seja, reconheça a Deus naquilo que você faz, naquilo que você está vivendo, e Ele vai te dar direção, vai endireitar aquilo que você está vivendo. Então são princípios que servem para não cristãos, até para não cristãos eles servem, mas eu escolhi ser cristão porque foi essa direção que Deus me deu quando eu temia Ele. Então espero que você também se torne, espero que você viva dando passos de fé também, né? Não seja a pessoa que vai ficar parada esperando as coisas caírem do céu, mas principalmente que o princípio do amor e do respeito seja presente na sua vida e seja peça fundamental, hoje e sempre. Amém? Espero que esse vídeo tenha te edificado. Se sim, eu te convido a vir caminhar comigo, pois pretendo estar postando mais vídeos e pretendo estar te apoiando na caminhada, assim como você também me apoia ao estar aqui assistindo e presente. Então é isso, o vídeo foi esse, valeu e fiquem com Deus.